Solicito que o deputado Pastor Oliveira possa me secretariar nos trabalhos de hoje. Solicito, nesse momento, que o secretário faça a verificação de quórum. A quórum, senhor presidente. Sobre a proteção de Deus em nome do povo amapaense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito que o senhor secretário faça a leitura da ata da sessão anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem para o deputado Pastor Oliveira. Senhor presidente, só para solicitar a vossa excelência a supressão da leitura da ata da sessão anterior, mas que a mesma seja colocada em votação. Está em deliberação o pedido de vossa excelência. Os deputados que forem a favor, que permaneçam como estão. Aprovado. Está em votação a ata da sessão anterior. Os deputados que forem a favor, que permaneçam como estão. Aprovado. Queria cumprimentar aqui com um cordial bom dia o senhor João Américo Nunes Diniz, irmão da senhora Maria de Fátima Nunes Diniz. Cumprimentar Juliana Martins Diniz, sobrinha da senhora Maria de Fátima Nunes Diniz, e a senhora Márcia Marques Martins, cunhada da senhora Maria de Fátima Diniz. Todos convidados da deputada Thelma Nery, sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. Cumprimentar o convidado do deputado Pastor Oliveira, Faisal, é isso? Faisal Aouni, treinador internacional de Wesley, que veio ao Amapá. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Obrigada por participar da nossa sessão ordinária. Sempre um drama para mim pronunciar essa modalidade esportiva, deputado Oliveira. Nesse momento, solicito que Vossa Excelência faça a leitura do expediente, que os requerimentos e indicações sejam considerados lidos. Projeto de lei complementar número 001/25 do Poder Judiciário, que altera dispositivo decreto 69/1991, que trata da organização judiciária do Estado do Amapá e da outras providências, visando dispor sobre a criação e transformação de unidade judiciária da Justiça do Estado do Amapá. Projeto de lei complementar 001/25 da Defensoria Pública do Estado do Amapá, que altera o dispositivo da lei complementar 121 de 31 de dezembro de 2019 e da outras providências. Projeto de lei ordinária 21/25, de autoria do deputado Lohan Barreto, que institui política estadual de incentivo à formação especializada de médicos e enfermeiros para atuação na rede pública de saúde do Estado do Amapá em especialidades declaradas estratégicas e prioritárias, diante da carência de profissionais nessas áreas. Projeto de lei ordinária 022/25, de autoria do deputado Pastor Oliveira, que institui a política estadual de incentivo ao esporte para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social do Estado do Amapá. Projeto de lei ordinária 01/25 do Poder Judiciário, que altera a lei número 726, de 6 de dezembro de 2002, que dispõe sobre os cargos e funções e a organização dos quadros de pessoal e planos de carreira do Poder Judiciário e suas posteriores alterações, a fim de criar cargo de juiz e de direito e cargos em comissão. Feita a leitura, senhor presidente. Termino que os memorandos e ofícios recebidos sejam considerados lidos. Passaremos agora ao grande expediente. Solicito que o senhor secretário chame o primeiro orador inscrito. Primeiro orador inscrito no grande expediente, deputada Deise Marques. Com a palavra, a deputada Deise Marques, pelo tempo regimental de 15 minutos. Bom dia a todos. Em nome da nossa presidente Aline Serrão, quero cumprimentar todos os nossos pares e os convidados. Gostaria que fosse submetido ao plenário para que meu tempo possa ser usado em entrega de moção solidária aos familiares de Maria de Fátima Nunes Diniz. Está em deliberação o pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem a favor, que permaneçam como estão. Aprovado. Neste momento, passo a palavra ao cerimonial da Casa para que prossiga com a homenagem.
Senhoras e senhores, excelentíssimas autoridades e todos que nos acompanham pelos nossos canais de comunicação, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Nesta ocasião, durante o grande expediente, realizaremos solenemente a entrega da moção de solidariedade número 0001/2025 AL, apresentada pela excelentíssima deputada estadual Thelma Neri, aos familiares da amapaense Maria de Fátima Nunes Diniz. Desde já, agradecemos a todos os presentes. E neste instante, passaremos ao ato de entrega da moção de solidariedade. Convidamos a excelentíssima deputada estadual Thelma Neri, neste ato, representada pela excelentíssima deputada estadual Deise Marques, para se dirigir à frente da mesa dos trabalhos. Agora, convidamos para receber moção de solidariedade em memória os familiares da senhora Maria de Fátima Nunes Diniz, pelos 40 anos de seu falecimento, vítima de feminicídio. Convidamos o senhor João Américo Nunes Diniz, irmão da vítima, a senhora Juliana Martins Diniz, sobrinha da vítima, e a senhora Márcia Marques Martins Diniz, cunhada da vítima. A senhora Maria de Fátima foi uma cidadã amapaense eleita Miss Amapá em 1982, mãe e universitária. Foi brutalmente assassinada em 23 de fevereiro de 1985, tendo na época apenas 20 anos de idade. Em 2016, foi criado o abrigo Fátima Diniz, um espaço de acolhimento provisório, sigiloso e destinado ao atendimento de mulheres e seus filhos de 0 a 12 anos em situação de violência doméstica e familiar, com risco de morte. O abrigo oferece serviços psicossociopedagógicos, proporcionando o resgate da autoestima, o fortalecimento emocional, a autonomia, o rompimento do ciclo de violência e a garantia de direitos. Podem sentar-se, por gentileza. Senhoras e senhores, neste momento, passamos a palavra à representante da família, senhora Márcia Marques Martins Diniz, cunhada da vítima. Bom dia a todos e a todas. Em nome da família Diniz, gostaria de agradecer pela bela homenagem, dizer que nós, mulheres, devemos sempre levantar essa causa. O feminicídio, ele não é uma coisa de anos atrás. Atualmente, muitas mulheres, todos os dias, são vítimas do feminicídio. Eu, como cunhada, sofri juntamente com meus sogros, que já são falecidos, e com meu marido, irmão da vítima. Então, devemos sempre lembrar das familiares que ficam, a dor que fica, a saudade, que não diminui com o passar dos anos, né? E dizer que nós estamos extremamente emocionados, agradecidos, né, por essa homenagem,
e agradecer a todos. Muito obrigada. Muito bem, queremos mais uma vez nos solidarizar com a família, dizer que a Assembleia Legislativa trabalha arduamente para fortalecer essa política de combate ao feminicídio, né? É um problema que hoje é uma realidade do nosso país, do nosso planeta, mas nós precisamos combater e trabalhar diariamente para diminuir esse número de feminicídio aqui no estado do Amapá. Então, a Assembleia Legislativa, através de proposituras, de leis, de campanhas, a gente vem fortalecendo esse combate e nós acreditamos que cada vez mais que nós conseguirmos fortalecer essa política, fortalecer a punição, nós vamos estar também inibindo esse tipo de prática aqui no Amapá. Então, mais uma vez, reforçar todo esse nosso compromisso de fortalecer cada vez mais a política de combate ao feminicídio no Amapá. Solicito ao senhor secretário que chame o próximo orador inscrito. Este deputado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Pastor Oliveira, pelo tempo regimental de 15 minutos. Senhora presidente, bom dia. Com sua permissão, gostaria de fazer o meu pronunciamento aqui mesmo da mesa, se possível. Muito bem, deputado. Pode prosseguir com o seu pronunciamento. Senhor presidente, bom dia a todos os deputados, servidores desta casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, que nos ouvem pela Rádio Assembleia. Senhor presidente, hoje eu gostaria de fazer menção a alguns tópicos do que ocorreu semana passada, deputado Roberto Góes, com a vinda do presidente Lula aqui no estado do Amapá. E é importante mencionar esses tópicos, certo? Que nos arremete também a algumas décadas atrás, porque um dos objetivos do presidente Lula foi com relação à questão da entrega de algumas glebas, né, que são de grande importância para o avanço, crescimento e desenvolvimento mais do que nunca aqui do estado do Amapá. A criação do estado do Amapá em 1988 foi um marco importante para a região, garantindo autonomia política e administrativa. No entanto, um grande desafio permaneceu: a posse das terras. Durante décadas, de 1970 a 1980, a União centralizou a gestão fundiária e incorporou diversas áreas ao seu patrimônio, totalizando aproximadamente 6,2 milhões de hectares. Antes de 1943, o território do Amapá pertencia ao Pará e a distribuição de terras era feita por meio de cartas de sesmarias, pois a definição das fronteiras com a Guiana Francesa, o Pará promulgou a Lei 748, regulamentada pelo Decreto 1021 de 1901, para regularizar áreas ocupadas por poceiros. No entanto, com a criação do território federal do Amapá em 1943, o decreto 5.839 das terras passaram a ser propriedade da União e administradas pela Divisão de Terras e Colonização. Em 1971, essa responsabilidade passou para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que estabeleceu a gestão das terras ao longo de 100 quilômetros das margens das rodovias e estradas. Mais tarde, o decreto 2.375 determinou que todas as terras devolutas fora da faixa de fronteira fossem incorporadas ao patrimônio da União, totalizando 5.801.268 hectares, como o deputado Jesus Ponte, que é profundo conhecedor da questão, ele vai concordar aqui. São essas áreas: Rio Pedreira, Tartarugal Grande, Mazagão, Macaquari, Uruguinha, Tartarugalzinho, Tucunaré, Água Branca, Amapá Grande, Apurema, Bela Vista, Jupati 1 e 2, Água Fria, Arapari, Oiapoque, Santa Maria, Carnot, Uaçá e Maracá. Nos anos 80, com a emenda constitucional, novas terras foram destinadas ao
Amapá, como Terra Grande do Bailique, Jupari 1 e 2, Ilhas do Bailique, Croada Pedreira e Iratapuru, abrangendo áreas nos municípios de Pedra Branca do Amapari, Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Distrito da Ilha de Santana. E, infelizmente, deputado Jesus Ponte, a gente sabe que essa transferência de terras ela foi muito lenta. Ela, durante o seu processo, ela foi muito lerda, deputado Roberto Góes. Já lhe passo só para poder finalizar aqui esse tópico. Apesar da criação do Amapá em 1988, a maior parte do seu território permaneceu no domínio federal. Dos 14 milhões de hectares que compõem o Amapá, apenas 10% estavam, deputado Diogo Cênio, estavam sob a gestão estadual, apenas 10% dos 14 milhões, dificultando o desenvolvimento local. A primeira tentativa concreta de repasse das terras foi através da Lei 10.304, em 2001, que transferia as terras da União para o estado do Amapá, assim como aconteceu em Roraima. As terras indígenas, áreas destinadas à defesa nacional, terras ocupadas para fim de utilidade pública. No entanto, a aplicação dessa lei foi limitada e o território amapaense continuou majoritariamente sob controle da União. Em 2007, o governo Lula assinou o decreto 6.291, que previa a transferência dessas terras em torno de 3,8 milhões de hectares, sabendo que estava sob o poder do próprio governo federal da União ainda 14 milhões. E em 2007, havia sido disponibilizado para o estado do Amapá, através do decreto do presidente Lula, naquele momento, apenas de 3,8 milhões. Ou seja, foi uma coisa muito lenta, um processo muito lerdo, muito devagar, impossibilitando o crescimento e o avanço, né, do Estado. Em 2009, o governo federal criou o programa Amazônia Terra Legal, baseado no decreto de 8.713, de 2016, a 10.081, 2019, que buscaram priorizar a regularização fundiária, transferir livro fundiário do INCRA e repassar terras tituladas pela União. Aí houve o avanço na transferência das glebas, né? A partir de então é que começou essa transferência das glebas somente em 2020. Olha só, o tempo que se passou, o tempo que o Estado ficou aí, em outras palavras, né? Comendo nas mãos, né, da União, esse tempo todo, necessitando sempre do apoio do governo federal para a sua sustentabilidade. Passou-se anos e mais anos, e somente em 2020 que começaram, de fato, a transferência dessas glebas aqui para o estado do Amapá. São muitos tópicos, mas eu lhe dou, deputado, uma parte. Deputado Pastor Oliveira, primeiro parabenizar pela iniciativa do discurso, fazer um levantamento histórico de toda a questão, né, política da situação das terras do Amapá. E é importante dizer, porque a União tem uma dívida muito grande com o Amapá. Ela transformou o território em Estado, mas o seu maior patrimônio, que é as terras, onde o Estado, os municípios pudessem alavancar, a gente não conseguiu. Então, essa é uma história que são contadas, como disse o senador Davi, são feitas por várias mãos, né? Esse grande trabalho aí, e culminou na presença do presidente Lula aqui. Isso mostra a força do Davi. E Vossa Excelência também está contando aí todo o sacrifício que foi até chegar, porque muitas dessas decisões políticas foi através de medidas provisórias ou através de decretos que tem início, meio e fim. De fato, de direito, a gente ainda fica muito penalizado na questão dessa regularização. E graças a Deus agora, né, com essa vinda do Lula e com a disposição que o governo está tendo, porque o atraso também houve por falta do próprio Estado, porque quando se passaram as terras, o Estado tinha que fazer o registro cartorial e muitas das vezes não deu para fazer, né, porque é uma discussão muito complexa. E muito ampla. O deputado, né? Jesus sabe muito bem disso, porque a gente tem áreas federais, tem reserva estadual, tem municipal, né? Então, assim, foi um grande problema. Eu acredito agora, né, as pessoas dizem, mas o Amapá não produz. Não produz porque a gente não tem como licenciar as áreas.
Agora, com certeza, com esse trabalho que foi feito pelo governo, e aí a gente tem que agradecer a boa vontade do governo e a disposição política do presidente Lula, juntamente com a força política do senador Davi, de concretizar esse sonho, né? Porque hoje a gente é dono do que é nosso. Exatamente. Antes, não, a gente só estava pagando aluguel, vivendo numa casa como se paga aluguel. O governo não deu uma emancipação para a gente, mas não deu o nosso maior patrimônio, que são nossas terras. Parabéns pelo discurso. Vossa Excelência sempre traz pautas importantes para ser discutido nesta casa. Obrigado, deputado Roberto Góes. Eu gostaria que o setor legislativo da casa pudesse acoplar a fala do deputado Roberto Góes na minha fala, por favor. E em 2020... Concedo a parte, deputado Oliveira. Já vou lhe passar, deputado. E em 2020, as primeiras glebas já em 2020, foram repassadas para o Estado, que foi as glebas da Água Fria e Santa Maria, né? Localizadas no município de Pedra Branca, do Amapari e Mazagão. Já em 2022, outras 10 glebas, como Oiapoque, Tartarugalzinho, Tartarugal Grande, Macaquari, Água Branca, Mazagão, Arapari, Cunani, Amapá Grande e Bela Vista. Foram as outras já transferidas para o Estado do Amapá já em 2020. Em 2023, essas 12 glebas foram registradas em cartório em nome do Estado. 3 glebas foram incorporadas ao patrimônio estadual, que é o Açá, Caciporé e Reginá. E no evento do dia 13 agora, deputado Jesus, já vou lhe repassar a fala, marcou a transferência definitiva de mais 5 glebas. O governo federal, né, fez a transferência para o estado do Amapá, que foi o Matapi 1, Rio Pedreira, Aporema, Tucunaré e Uruguinha. E, além desses, né, o próprio presidente deixou, por fim, né, a gleba onde estava havendo um conflito, né, muito grande, né, onde essa região, que já era uma região já de invasão, com mais de 1.000 famílias, praticamente naquela região, e é onde surgiram, né, muitas histórias dizendo que o governo do estado iria colocar a polícia militar, que o próprio governo federal iria adentrar para poder expulsar as pessoas, quebrar a casa das pessoas que ali já estavam estabelecidas. Isso caiu por terra, né? Ou seja, era mais um fake news criado aqui dentro do estado do Amapá, justamente para poder tentar manchar, tentar denegrir a imagem do governo, a imagem do governador diante da sociedade de uma forma em geral. Então, o presidente Lula deixou essa gleba para o final, que foi a gleba do Cumaú, conhecida como o bairro Parque Aeroportuário, aonde estava ali lotado o deputado Diogo Sênio, de moradores ali da região que ficaram felizes da vida, porque eles também foram surpreendidos por essa decisão, porque até o presente momento era apenas aquelas 5 glebas, né? Mas o presidente Lula, certamente com uma boa conversa do nosso senador Davi Alcolumbre, em parceria com o deputado Randolph, certamente conseguiram fazer com que o presidente também, né, colocasse essa gleba que era de grande importância, né, para cá, para o nosso município de Macapá e o Amapá como um todo. Palavra, deputado. Bom dia a todos. Parabéns, deputado Oliveira, por trazer o tema mais importante que essa casa já discutiu ao longo da sua história. Vejo assim, são 36 anos onde nós recebemos a carta de alforria, deputado Roberto, e você foi um grande lutador em Brasília enquanto deputado federal. Conheço a história, fomos enganados, porque no momento em que fizeram a toque de caixa, aquele decreto de transferência das terras para o Amapá, colocaram 224 condicionantes. 1.200 anos não resolveria o problema. E aí Deus foi bom com o Amapá, porque alçou o presidente Davi, a presidência do Congresso Nacional, e deu a ele a oportunidade de discutir onde importava, que é no centro do poder nacional, o vácuo que o Amapá teve de 36 anos sem poder tomar decisões sobre seu patrimônio. Isso levou ao empobrecimento da sociedade, criando dificuldades em todas as partes do Amapá,
alijou o Amapá do processo econômico nacional, quando criou-se aqui parques nacionais sem ser discutido com a sociedade. A classe política do Amapá passou em branco quando foi criado o Parque Nacional, reservas extrativistas, etc., todas, quando bloquearam 77,8% do território. A ideia era continuar esse processo. Sobrou para o Amapá, deputado Oliveira, 7% do território. Apenas 7% do território. Mas Deus é bom, Ele é justo. Aí Ele coloca aqui na foz do rio Amazonas petróleo. Ele alça as lideranças do Amapá no poder central em Brasília, para que freie um pouquinho tudo isso que aconteceu. Ao longo do tempo, só de Plano Safra, o Amapá perdeu 7 bilhões de reais de investimento. Isso traduzido em produção, você multiplica 7 vezes. Porque você compra a semente, coloca no solo, coloca o adubo e ela, um grão de milho vira 78. Peço que seja estendido o tempo do deputado Oliveira. Faça uma inscrição. Pedi uma inscrição também, que o tema está tão relevante. Vira 78. Então multiplica 7 vezes. E aí eu participei de inúmeras reuniões em Brasília, deputado Júnior, onde diziam que o Amapá não precisava da transferência das suas terras porque ele recebia do governo federal mais do que arrecadava. Ou seja, tratavam o nosso Estado como pedinte, com pires na mão o tempo inteiro. E aí como é que você desenvolve qualquer região? Com detalhe, os 512 milhões que vinha todo ano para o FNO do Amapá ia parar no Pará, em Rondônia e Tocantins. Então, com a força política, claro que eles têm a bancada maior, né, deputada Aldilene? Naturalmente, a tomada de decisão sempre foi desviada para aquelas regiões. Agora não. Infelizmente, demorou 36 anos, mas nós vamos começar a participar do Plano Safra. Esses 512 milhões que vieram para o FNO vão começar a ser executados dentro do Amapá, deputado Roberto. E é recurso novo. Não é só que vem de FPE, de FPM. Recurso novo, que vai entrar na economia amapaense, vai gerar emprego, vai gerar renda. E nós temos que, logo, logo, após a conclusão da transferência das terras e titulação de quem há de direito, que está lá há 20, 30, 40, 50, tem gente que tem 70 anos, morador de um lugar e não tinha o seu direito garantido. Nós vamos precisar discutir os 56 assentamentos do Amapá, que são verdadeiras favelas rurais. São 2,2 milhões de hectares, deputado Júnior, que não produz nada. Infelizmente, as pessoas recebem um título precário com mais de 10 anos de condicionantes, sem receber de volta a infraestrutura, o treinamento necessário, para primeiro tomar decisão do que produzir naquela área. Não foi feita uma análise de solo, não foi feita uma análise hídrica para ver se chove naquele local. Ou seja, é manter as pessoas precisando da cesta básica, do recursozinho que de vez em quando o INCRA chega lá para eles, e aí há um índice de abandono de mais de 80% dessas áreas. E ainda há uma tendência de continuar essa política equivocada que aconteceu no país. Existem locais, na região sul, sudeste, centro-oeste, funcionou. Porque após os 10 anos do título precário, ele virou título. Aí virou colono. Aí a pessoa recebeu o seu título, foi lá no banco, fez financiamento de um tratorzinho e começou, a partir dali, a evoluir, crescer. Aqui não. Aqui é o tempo inteiro, deputado Oliveira, dando com uma mão e tirando com a outra. Então nós precisamos discutir logo, logo, porque essas áreas, o Amapá não tem área. Vai ficar disponível cerca de 4% do território, dos 13,9 milhões de hectares, apenas 4% do território, a partir da transferência das terras, que é o maior ganho da história da política do Amapá. O presidente Davi foi fundamental nesse processo. O ministro Valdez, importantíssimo, porque ele investiu do Tesouro Amapaense. O governo federal deveria ter entregue as glebas georreferenciadas, certificadas e cartoriadas. Foi assim que aconteceu no resto do Brasil inteiro. No Amapá é diferente. Paguem a conta. Então foram 40 milhões de reais investidos
do Tesouro Amapaense para fazer georreferenciamento das glebas, contratar o Exército Brasileiro. E agora está na casa o zonamento ecológico e econômico, que é o último ato, deputado Júnior, da libertação do povo do Amapá, para que a partir de agora, então, a nossa geração é responsável, muito responsável por isso, conduzir os futuros do Amapá com responsabilidade para que aqueles que virão possam viver melhor do que nós vivemos. Obrigado, deputado Oliveira, pela parte. Obrigado, deputado Jesus Ponte. Gostaria que o setor legislativo também embutisse a fala do deputado na minha fala e dizer a todos vocês que essas glebas, elas têm sido, deputado Roberto Góes, glebas que há 36 anos, já, na verdade, elas já é para serem transferidas para o estado do Amapá, ou seja, já deveria ser automático, né? Não pertence mais a mim, pertence a você. Né? Então, na Constituição de 88, já faria logo automaticamente a transferência para não deixar o estado parado. Ou seja, o estado ele ficou parado por 36 anos. Né? Mas é como o deputado Jesus Pontes ele falou, e eu complemento em parte da fala do deputado Jesus Pontes, que tudo é tudo dentro do seu tempo. Né? Eu acredito que chegou o tempo do Amapá, com a permissão de Deus, chegou o tempo do Amapá, é hora do Amapá avançar, é hora do Amapá crescer, é hora do Amapá desenvolver, é hora do Amapá despontar, e tem tudo para isso, tem tudo para se despontar, tem tudo para ser uma potência econômica dentro do território nacional e, quiçá, internacional, e a gente acredita nesse potencial do estado do Amapá. Tratando-se das glebas, a gleba do Matapi, senhores deputados, está hoje atendendo em torno de 1.500 famílias, né, de agricultores. Olha a alegria dessas 1.500 famílias, né, que poderão agora trabalhar mais à vontade, né, porque antes qualquer coisa que se fizesse nessa região, né, já era processo, já era motivo, né, de serem processados, deputado Diogo Sênio. A gleba do Rio Pedreira, com 300 famílias atendidas na região. A gleba do Apurema, com em torno de 500 famílias. A gleba de Tucunaré, com 250 famílias. A gleba da Uruguinha, né, com 200 famílias. E a gleba de Cumaú, aqui em Macapá, né, conhecido como Parque Aeroportuário, com mais de 1.000 famílias já estabelecidas ali naquela região. Então, a gente parabeniza certamente aí o presidente da República, parabeniza o nosso líder político, né, do estado do Amapá, que tem feito um belíssimo trabalho ali em Brasília, hoje na condição de presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, que a gente pode dizer hoje numa palavra bem chula, é o cara que tem moral hoje ali, entendeu? Para poder determinar, junto ao presidente da República, o que é necessário ser feito para que o estado do Amapá venha avançar e crescer mais ainda. Eu creio que ele vai ter aí 4 anos em defesa do estado, 4 anos lutando, 4 anos dando tudo de si junto com a bancada federal, com os demais senadores, senador Lucas, senador Randolph, todos os deputados federais, para que possam mais do que nunca abraçar o Amapá, abraçar o estado amapaense e fazer com que, de fato, de verdade, deputado Júnior Favacho, esse estado venha aparecer no certame nacional, principalmente no sentido econômico. Deputado, a fala agora é sua. Está no meu tempo. Pronto. Então vai à tribuna? Então tá bom. Então eu vou fazer a minha complementação aqui, que de fato, essa parte que foi só a parte da gleba, né? Nós temos aqui também, senhores deputados, a entrega do residencial Nelson dos Anjos, deputado Jesus Pontes, né? A gente sabe muito bem que aquele empreendimento ali estava
estava já, se não me falha a memória, há 18 anos, se não me falha a memória. Há 18 anos que ele estava parado, há 18 anos que não se colocava ali, né, um pincel de tinta, né, Matias? Mas, graças a Deus, o Nelson dos Anjos foi entregue com 282 unidades, onde o governador do estado ele fez e prestou essa homenagem justa, né, ao Nelson dos Anjos, que foi um desportista, né, do boxe, muito conhecido, inclusive mencionado até pelo campeão mundial, Juscelino Popó, Acelino Popó de Freitas, que conhecia o Nelson dos Anjos, né, e sabia do potencial que tinha o Nelson dos Anjos como um boxeador aqui do norte, aqui do estado do Amapá. Então, o governo do estado, sem sombra de dúvidas, ele fez uma justa homenagem a esse guerreiro, a esse lutador, e que trabalhou por anos, né, na condição de técnico, deputado R. Nelson, para poder, né, passar o seu legado para os filhos e fazer com que, através das suas técnicas, dos seus conhecimentos de lutador de boxe, pudesse, né, criar novos lutadores aqui no estado do Amapá. Então, o residencial Nelson dos Anjos, que é composto por 282 unidades, que foi financiado pelo programa Aceleração do Crescimento em 2007 com recursos do governo federal e contrapartida do governo do estado do Amapá. Um investimento na época de 33, quase 34 milhões, sendo 12 milhões e meio do governo federal e 22 do governo do estado. A segunda fase correspondeu à construção de 122 unidades habitacionais, executadas integralmente com recursos do Tesouro, com 12 milhões e 400 mil reais. O investimento global do projeto alcançou o valor de 46 milhões, dos quais 34 milhões provenientes do recurso do Estado. O percentual investido pelo Estado no residencial Nelson dos Anjos foi de exatamente 72,76%. A infraestrutura do impacto social dessas 282 unidades ali no bairro do Congóis, deputado Jesus Pontes, atendeu 282 famílias, dentre as quais corresponde 5,77% da população total do bairro do Congóis, né? Deixa eu ver aqui, informações importantes. O residencial Nelson dos Anjos é composto por 282 unidades, sendo que 272 apartamentos distribuídos em 17 blocos de 10 casas térreas. Além dos blocos, ainda tem 10 casas que foram construídas ali naquela mesma região, né? Os perfis das pessoas que estão ali, que foram agraciadas com a sua residência. 206 fazem parte da demanda geral, enquanto 31 são compostos por pessoas com deficiência. Ou seja, o governo do estado teve essa preocupação, esse olhar diferenciado para poder atender a necessidade de pessoas que carregam, né, na sua vida uma deficiência. Deficiência essa que impossibilita, muitas das vezes, deputado, da pessoa poder, né, trabalhar para que ela possa, com o suor do seu próprio trabalho, ter a garantia de poder ter uma casa futura. Então, são deficientes que receberam... quantas casas que eu falei? 31 são compostas por pessoas com deficiência, 31 casas. 45 inclui os idosos, que são idosos de extrema necessidade, né, que receberam também a sua moradia, passaram a ter o seu direito de ter o seu teto, deputado. Um forte protagonismo feminino entre os beneficiárias. Das 212 famílias, das 282, 212 são famílias chefiadas por mulheres. Mulheres, né, que trabalham para poder sustentar a sua casa. 157 são mães solo, ou seja, são mães solteiras, né, que agora,
vão ter um alívio maior, uma tranquilidade maior, que são 150 mulheres que não pagam mais aluguel, ou que saíram das casas dos seus pais, porque a gente sabe que, infelizmente, isso ocorre, né, nas famílias. Né? A moça se casa, ou o rapaz se casa, não tem como ter uma casa, não tem como manter um aluguel, então a família absorve, né, aquele filho, aquela filha, às vezes já com netos, né, porque é pai e é mãe, e a gente sabe que essa relação de pai e mãe faz com que absorva para si, às vezes, até os próprios problemas financeiros dos filhos. Então, são 157 mães solos, né, mães solteiras, que trabalham e que agora já estão debaixo dos seus respectivos tetos. Então, deputado Roberto Góes, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse finalizar esse tempo. Né? Já encerrou, mais já uma encerrou vez, o tempo. Parabenizando, né, o governo federal, parabenizando o governador Clécio Liz, parabenizando nosso senador Davi Alcolumbre, toda a bancada federal e todos aqueles que fizeram parte de todo esse trabalho grandioso que agora está aparecendo no estado do Amapá. Obrigado, Já presidente. encerrou o tempo de Vossa Excelência. Peço que chame o próximo orador inscrito. Próximo e último orador inscrito, o deputado Júnior Com a Favaz. palavra, deputado Júnior Favaz, pelo tempo regimental de 15 minutos. Muito bom dia. Presidente Aline Serrão, quem cumprimento a todos os deputados presentes, galeria presente, aqueles que nos acompanham pela rádio e pela TV Assembleia. E isso é um importante canal que divulga o trabalho do parlamento, que chega impressionante o alcance da Assembleia Legislativa, principalmente no interior do estado. E o trabalho, a desenvoltura, o avanço, como o deputado Bispo vinha falando agora, tempos novos, tempo de prosperidade, né, Bispo? E, presidente Aline, com certeza o Amapá vai viver dias melhores. Eu digo que um novo ciclo de prosperidade, um novo ciclo de emprego, um novo ciclo de geração de renda. Ontem, deputado Roberto Góes, eu na companhia do deputado Paulo César Quartiero, deputado Márcio Junqueira, fui até Serra do Navio, ao longo da Perimetral Norte. Saí do Porto de Santana, onde eu fui mostrar de manhã, almocei na Fazendinha e logo depois do almoço segui a Serra do Navio e passando pelo Porto Grande. Entrei pela área 6, passei naquela propriedade da ex-deputada Thelma Gurgel, que hoje está ocupada pelos Massoni. Fizemos uma visita em loco, mostrando a produção, mostrando o que aquela família transformou a produção de grãos, a produção em larga escala no município de Porto Grande. E ao ser recebido pelo um dos irmãos, o Ramon Massoni, o deputado Quartiero, dentro do armazém dele, perguntou ao deputado Jesus: e o título? Ele disse: doutor, eu só tenho o título de eleitor, eu voto lá perto da Polícia Militar, aqui no Porto Grande. Você imagina o que aquela família trouxe a esperança de dias melhores, vieram do Mato Grosso e mudaram realmente a realidade da sua família e estão mudando a realidade do município de Porto Grande e do estado do Amapá, contribuindo. Mas, pegando um pouco da fala do deputado Bispo, o Amapá, do deputado Jesus, foi um dos avanços mais importantes que o Amapá teve. Realmente receber as glebas, receber as terras e dar a quem de direito está sob a terra, trabalhando, buscando o sustento da sua família. Eu tenho certeza que agora, com o título, deputada Aline, a pessoa, o produtor, o agricultor vai a um banco, vai a uma cooperativa de crédito e vai buscar realmente o subsídio, vai buscar um financiamento, vai buscar alguma forma de monetizar aquilo, de transformar aquele seu ativo. Deputado Roberto Góes, eu fui até a Serra e passei por Pedra Branca do Amapari, passei por Serra do Navio e 2 municípios grandes, importantes para o estado do Amapá, mas que em função da mineração hoje parada, vivem dias de dificuldade.
vivem dias de dificuldade por conta da atividade mineral. E o que tem segurado um pouco, tanto a Serra quanto a Pedra Branca, é o setor florestal, que por decisão política e também daquele manejo florestal federal, lá na Flona, tem gerado bastante emprego, tem gerado renda. Cruzei ao longo da perimetral com vários caminhões transportando madeira, parei lá em Pedra Branca, na serraria de um grande amigo, do Elciomar Ferreira, 9 horas da noite, deputado Jesus. Cheguei na casa dele, o funcionário disse, está para dentro da serraria. Fui lá na serraria, ele estava lá trabalhando, tinha um mecânico dando um passe no volante da sua serraria, disse, Júnior, eu só consegui ele hoje, 9 horas da noite, para vir aqui arrumar minha serraria. Por quê? Porque o setor está aquecido, o setor está trabalhando, o setor está gerando emprego, gerando renda. É esse o Amapá que nós queremos, o Amapá gerando emprego, gerando renda. E aí, meus colegas, amigos deputados, Deputado Júnior, falava isso a deputada Aline Serrão há pouco. Nós precisamos agora avançar no zoneamento e nós precisamos chamar o Amapá Terra, o governo, para a gente já derivar esses títulos aqui de direito. Nós não podemos, não temos mais tempo para esperar. Chegou, já é do Estado, agora o Estado tem que fazer o seu papel. O Amapá Terra tem que dar o título. O governador foi na P70 dar o título. É emocionante quando um produtor pega aquilo. Então nós não temos mais tempo para parar e ficar esperando, né, a burocracia. Nós precisamos começar a derivar isso e dar aquele direito. Tem a palavra o deputado Roberto Gosta. primeiro parabenizar o deputado Júnior pelo seu pronunciamento. Fico feliz de hoje estar fazendo parte do governo. Deputado Júnior, que é um trator, que tem uma discussão grande sobre o desenvolvimento do Estado. Eu queria, Júnior, falar que nós estamos falando que a gente transita na política do Estado há mais de 30 anos. Eu lembro quando meu avô saiu de Fazendinha para ir para Porto Grande, que ainda era município de Macapá, naquela época não tinha Porto Grande como município. Meu avô, o maior produtor de farinha da região, da colônia agrícola do Matapi. E eu acompanhei a vida do meu pai, dura, de lavrador, de roceiro, depois de empresário do setor madeireiro. Como teu pai também, vi muitas das vezes, quando era do antigo IBDF, que teu pai trabalhava também já e acompanhava toda essa questão do setor florestal, madeireiro, não só madeireiro, mas de outros setores. E a gente percebia na época que a nossa geração estava devendo para a geração do meu avô, para a geração dos nossos pais. Meu pai faleceu com 75 anos e eu tinha isso comigo, né? Digo, meu pai tinha uma dificuldade, o Estado tinha uma dificuldade maior do que a gente hoje tem uma facilidade maior, mas o Estado produzia muito mais naquela época do que produz agora. E eu dizia, a nossa geração tem uma dívida com o Estado, deputado Jesus, e a gente percebe hoje que as coisas mudaram, que hoje o Estado tem mais condições de produzir, que tem mais maquinário, tem mais estrutura do que lá atrás. E com essas ações políticas que nós desenvolvemos aqui, que muito pouca sociedade sabe, porque aquele que está na ponte, aquele que está desempregado, aquele que está trabalhando nessa iniciativa privada, muitas vezes não percebe a discussão que tem que ser feita, porque são 30 anos discutindo essa questão da regularização da área de regularização fundiária. E hoje a gente percebe muita gente de fora vindo para o Amapá, como muito da década de 60, de 70, vieram também muita gente de fora para o Amapá, da década de 80, da década de 90, né? E a gente está percebendo que o Estado está vivendo outro momento, né? E eu fico feliz, porque eu sei que eu contribuí, seu pai contribuiu, o teu avô contribuiu, né? O Jesus contribuiu, né? Os pais da gente contribuíram para a gente chegar onde a gente chegou. Eu tenho grande fé em Deus que o Amapá vai ser um dos maiores produtores ainda, não só do setor madeireiro, do setor oleiro, do pesqueiro, né? Da produção de grãos, porque a gente exporta dinheiro, a gente precisa produzir aqui. E é essa discussão que o deputado Júnior faz aqui, essa discussão que o deputado Jesus faz do setor primário, que é uma discussão que o deputado Jorge Amanajás trouxe para cá, o deputado Eider Pera também, e a gente participou ativamente dessa discussão.
E a gente percebe que não é fácil, né? A gente sabe o investimento e a articulação política que o deputado Júnior faz de trazer empreendedor de outro estado para vir para cá, para olhar o nosso estado, para mostrar que aqui a relação política é bem clara, que não existe conflito de terra, mas que a gente precisa de investimento, a gente precisa gerar emprego e renda. Só o governo fazendo um concurso não vai gerar emprego para todo mundo. Não adianta fazer construção que não vai gerar. Nós temos que criar as condições necessárias para gerar emprego e aí o Estado crescer. Te parabenizar mais uma vez pela essa discussão e eu fico feliz de saber que a gente está contribuindo, como nossos avós, nossos pais contribuíram na força do machado, muitas das vezes, a estrada sem ser pavimentada, né? Sem escorrer a produção. Andando no caminho desde os 78 ali. Andando no caminho 178, né? É um negócio absurdo, horrível. E agora não. A gente tem hoje a força política, que é a matriz do desenvolvimento político do Estado, a gente tem em Brasília. O Estado do Amapá nunca teve um ministro, a história do Amapá hoje tem. Nós temos 3 senadores bem conceituados lá dentro. Nós temos uma bancada federal que trabalha, e essa lei hoje aprovada, que o presidente Lula veio para cá, trabalhando essa questão da transformação, teve também o dedo do deputado Acácio Favaz, porque eu presenciei essa luta dele lá. Então, são várias mãos construindo ações que possam chegar no desenvolvimento. Parabenizar a Vossa Excelência pelo procedimento. Obrigado, deputado Roberto, que Deputado sempre Júnior, traz... queria dar uma contribuição na sua fala. Tem uma parte, deputado Jesus. Deputado Júnior, são passos que a gente precisa dar. Eu lembrei de um fato agora, eu estive na inauguração de uma revenda de tratores ali, Vossa Excelência estava lá, cheguei com meu pai lá, dei um abraço nele, e o Renan me lembrou de uma coisa importante, não só para o Amapá, como também para o Pará, uma parte do Pará e do Mato Grosso. A gente sempre fica para trás, né? Sempre há uma tentativa ali dos países que têm tudo, que destruíram suas florestas, que não preservaram nada e que ficam, falando de forma chula, como diz o deputado Oliveira, arrotando certezas hoje na comunidade internacional, deputado Roberto. E por pressão da comunidade internacional, de uma parte da comunidade internacional, que acha que tem certeza de tudo, obrigaram grandes empresas internacionais a assinar um tratado chamado Moratória da Soja, para que não possam comprar de áreas que foram abertas ou serão abertas a partir de 2008. Traduzindo isso, deputado Roberto, alija todo o processo de desenvolvimento econômico e social do Amapá, de uma parte do Pará e de uma outra parte do Mato Grosso e outras áreas. Mato Piba está envolvido, a região do Maranhão que mais produz, que é Balsas, também tem problema. Então é um absurdo, sabe? Fica como um protesto aqui, deputado Júnior, que é um absurdo, que nós fizemos o nosso dever de casa. O território brasileiro tem mais de 66% do seu território completo, intacto, protegido. O Amapá foi o primeiro estado da federação a registrar todas as áreas indígenas. Não tem conflito agrário aqui, tem discussão, briga de vizinho, mas conflito não tem. Nós entregamos quase 80% do território para a preservação. E aí vem uma discussão indireta, que não é uma lei, é uma obrigação de estados internacionais que definem o futuro no nosso país, que é um absurdo, que fica o protesto aqui. Conversei com o Renan e disse, Renan, eu vou falar e vou combinar com meus colegas, que a gente vai falar junto, precisa ser uma discussão conjunta e tem que ser levada, presidente Jaime, presidente Aline e nossos demais pares, ao Congresso Nacional, pelo presidente Davi, que ele é um decisor. Um dia antes da presidência da República vir aqui entregar as últimas 6 glebas para o estado do Amapá, deputado Roberto, tinha uma discussão lá de Exército, Marinha e Aeronáutica, INCRA, com relação a áreas ainda da gleba AD04. Não basta 36 anos discutindo, ainda queriam discutir mais um tempo e não queria que fosse feita a entrega. O presidente Davi chamou o ministro Paulo Teixeira e disse, ministro, são 36 anos esperando. O presidente da República
vai estar no Amapá para entregar. E aí, os órgãos do governo federal tiveram 36 anos para lidar com isso e não fizeram. Aí foi a hora que se movimenta todo mundo para resolver o problema. Colocaram uma condicionante que eles precisam fazer em 3 meses o destaque do que eles precisam, que é a área aqui dentro da cidade, um pedacinho que tem ali na BR, e nada mais. Você está entendendo? Está a tomar de decisão política que resolve o problema na vida das pessoas. Obrigado, deputado Júnior. Obrigado, deputado Jesus, pela contribuição, deputado Roberto Góes. Nós temos uma pequena propriedade na linha B, município na colônia agrícola do Matapi. E um dia eu fui visitar o meu xará, Amiraldo Góes. E quando falava em produção ali no Matapi, na época da ICOM, nós estamos falando aí na década de 60, 70, e falava em produção, tinha que falar ali na família do Cordeiro, na família dos Góes, que era o seu Amiraldo, o seu Raimundo, Nelson Góes, né? Pioneiro, Crescêncio Góes, né? E aí eu perguntava para o Amiraldo, e o Roberto, onde foi que ele nasceu? Ele mostrou, bem ali, olha. Aí me mostrou onde o Roberto tinha nascido. Você imagina que naquela época, a dificuldade que era. Uma vez eu viajando a Pedra Branca, quando a gente foi colher a primeira soja produzida em Pedra Branca, o deputado Jesus ia conduzindo o carro e a gente ia contando a história das nossas famílias. Quando o pai dele saía do Matapi para vir aqui no 70 dar um telefonema, pedalando, você imagina hoje a tecnologia que tem, o maquinário que tem, a disponibilidade que tem, né? Peço só que seja prolongado, presidente, só para já finalizando. Para finalizar, mais 2 minutos, deputado Júnior. E tudo esse acesso que a gente tem hoje, o quanto a gente pode contribuir, o deputado Roberto falou uma coisa, nós estamos devendo, a nossa geração estávamos devendo isso para o Amapá, os produtores do Amapá. Então é hora de juntarmos as mãos, juntarmos os braços, olhar para frente. Falei isso para o deputado R. Nelson, vamos parar de olhar no retrovisor, que quem olha para o retrovisor bate o carro. É daqui para frente, o Amapá precisa de estarmos unidos, gerando emprego, gerando renda. Para finalizar, vou deixar essa mensagem aqui, deputado Jaime. Regularização fundiária. Tem que ter coragem. Nós precisamos ter alguém na frente daquele órgão para ter coragem, porque vem ação questionada do MP estadual, MP federal, e tem que ter alguém com pulso firme para meter a caneta e dar o título que o Amapá não aguenta mais esperar. Muito obrigado. Passamos agora às comunicações inadiáveis. Peço ao deputado Oliveira que chame o primeiro orador inscrito. Primeiro orador inscrito nas comunicações inadiáveis, este deputado, senhor presidente. Deputado Oliveira, com o tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, nas comunicações inadiáveis, eu gostaria de fazer menção, deputado Roberto Góes, e poder apresentar aqui para todos o Faisal Aune, né? Faisal Aune, isso. O Faisal Aune, ele é um professor técnico de Wesley da Argélia. E a gente sabe que a Argélia é um país que tem um potencial muito grande, né, na questão da luta, que é a Wesley. Tanto é que a Argélia sempre tem lutadores de Wesley nas Olimpíadas, nos campeonatos mundiais, né? E o professor Faisal, ele foi convidado através do nosso amigo Major Panda, que trabalha aqui, né, na Assembleia Legislativa, e que também é treinador de Wesley, é também lutador, que tem o seu filho também como lutador. E o Faisal, ele veio justamente para poder consolidar um projeto de Wesley aqui na Zona Norte para atender 300 alunos, né, onde eu fiz até uma solicitação ao Major Panda para que abrisse um precedente, deputado Diogo Sênior, um precedente para os policiais civis e policiais militares que assim desejassem. Então, ele atendeu também o meu pedido e terá 2 turmas, né? 2 turmas para poder dar aula para os militares e para os policiais civis, que é uma forma, né, de que os militares e os policiais civis também possam estar muito bem mais
preparados, né, para poder desenvolver até com mais eficácia ainda a função que eles exercem aqui dentro do nosso estado, que é de grande importância. Então, o Faisal chegou aqui para que ele pudesse implementar esse projeto que já existe aqui no estado do Amapá e que, inclusive, esse final de semana, os nossos atletas participaram de uma competição no Rio de Janeiro e aqui diz que tivemos dois que conseguiram vaga para o Pan-Americano agora de 2025, 2 atletas amapaenses, né, conseguiram vaga para o Pan-Americano de 2025, dentre eles uma moça de 18 anos, ou seja, é pela primeira vez, né, em toda a história do Wrestling, né, que nós teremos uma representante feminina, né, para poder representar o nosso Brasil no Pan-Americano agora de 2025. E o professor, o técnico Faisal, que tem uma experiência vasta naquilo que faz, ele conseguiu identificar que o povo amapaense, palavras dele, né, pelo tradutor, que como ele fala árabe e fala o inglês, eu não entendo nem o inglês, nem o espanhol e muito menos o árabe, ele deixou claro no tradutor que ele considera o povo amapaense um povo louco por esporte e forte. Ele conseguiu observar isso, que o povo amapaense é um povo louco por lutas e forte. Esse ponto de ser um povo forte e dedicado na luta que chamou a atenção dele, ao ponto dele desistir de um contrato com a Arábia Saudita, para que ele pudesse então vir para o estado do Amapá, porque ele tem um desejo de fazer também com que no Brasil, aqui no Amapá, isso, vai ficar aqui no Amapá, provavelmente aí por um bom tempo, né? Quem sabe até 2028, e nesse período todo aí, fazer grandes campeões do wrestling, representando o estado do Amapá e quem sabe, né, o próprio Brasil aí nos mundiais e nas Olimpíadas. Obrigado, presidente. Próximo do inscrito. Próximo inscrito, deputado Roberto Góes. Deputado Roberto Góes, pelo tempo regimental de 5 minutos. Declina. Primeiro, parabenizar o deputado Pastor pela iniciativa de trazer o mestre. Eu, com certeza, traz para cá um currículo grande e nós temos um público-alvo muito grande do Estado. Nós tivemos já, através da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, um grande torneio internacional, nacional. Daqui saiu alguns garotos, meninas e meninos do desporto escolar. E eu tenho certeza que a presença agora do mestre aqui, né, o técnico, vai conseguir fazer esse monitoramento desses atletas e, com certeza, colocar o Amapá numa expressão nacional e internacional. Nós temos um cubano aqui também, que é de tênis de mesa, que também o Estado também se colocou à disposição e ele vem fazendo um trabalho belíssimo. Então, parabenizar a Secretaria de Esporte aí, parabenizar o governador e o próprio Pastor Oliveira pela iniciativa. Eu estou usando esse tempo regimental, presidente Jaime, primeiro para parabenizar a deputada Aline pela recondução de mais 2 anos à frente da Assembleia Legislativa, parabenizar pelo aniversário. Não tive oportunidade de estar presente na sessão, né, preparatória e nem também na posse da nova mesa diretora. Parabenizar o senador Davi pela iniciativa que teve de trazer o presidente Lula, não só o presidente Lula, mas o staff todo do governo federal, vários ministros que vieram junto com o presidente Lula para trazer ações e benefícios para o Estado. E parabenizar a todos e dizer que a gente tem que aproveitar esse momento onde a gente tem essa força em Brasília muito grande e fazer com que o nosso Estado possa gerar mais emprego e renda.
Era isso. Tem um projeto de lei que eu estou apresentando nesta casa, que é um projeto de lei que dispõe sobre a proibição da inauguração de obras públicas inacabadas, no nome do Estado do Amapá e da outras providências. Esse projeto vai entrar em pauta, com certeza vai passar pelas comissões, e gostaria que cada deputado e deputada desta casa pudesse analisar com carinho o projeto e aí de lá a gente trazer, se for o caso, para aprovar no plenário desta casa. Presidente, obrigado. Próximo orador inscrito. Próximo orador, deputado Diogo Sênior. Deputado Diogo Sênior, pelo tempo regimental de 5 minutos. Obrigado, meu presidente. Bom dia, em seu nome extensivo a todos os nossos nobres deputados. Quero cumprimentar os servidores em nome do meu amigo Aparecido, que é um parceiro, um amigo nosso. Então, o capitão Marcelo, que está aqui visitando a casa também, ouvidor da Câmara Municipal de Macapá. Bom, gente, o tema que eu trago no dia de hoje aqui, eu acredito que é um tema muito importante. E aí eu quero até fazer uma referência aqui à deputada Aldilene Souza, que é uma amiga nossa, uma parlamentar muito atuante. O Estado do Amapá, ele há praticamente um ano, ele vem em número 1 no ranking nacional de geração de emprego, ou seja, contribuindo cada vez mais para essa queda de desemprego no Brasil, nesse percentual. Nós falamos aqui, deputado Oliveira, das glebas, das áreas que gera riqueza e gera emprego. Você imagina quando essas terras passarem para o Amapá, aí vai aumentar muito mais essa geração de emprego. Mas é importante colocar aqui que esse aumento na geração de emprego, ele parte de 3 linhas, deputado Ernelson. E nós conversamos agora há pouco aqui, o Amapá está gerenciando tudo isso com muita sabedoria. E aí quando eu falo do Amapá, eu falo do nosso governador Clécio Luiz, que tem mais permitido que essa geração de emprego pudesse estar sendo aumentada no Amapá. A gente vê aqui que o Amapá ele está fazendo um investimento muito grande em obras, e isso permite que a geração de emprego ela aconteça. E carteira assinada, geração de emprego através de obras, geração de emprego através do empreendedorismo e do turismo. A gente, fechando os olhos e voltando no ano passado, nós percebemos que o Amapá ele fez aqui várias ações no turismo, iniciou com muitas obras e está dando continuidade esse ano também através do empreendedorismo. Veja bem, as obras que têm impactado mais emprego, o novo HE, deputado Ernelson, que está todo vapor, graças a Deus, está gerando muito emprego. A residência do governador, que estava praticamente abandonada, está gerando emprego. O antigo Novo Hotel está gerando emprego. A orla de Macapá, que ali é aquele deckzão lá, que é a rampa, está gerando emprego. Escolas sendo revitalizadas, está gerando emprego. E aí eu posso citar aqui muitas outras obras que geram emprego. E quando você amplia esses espaços físicos, isso permite que você contrate pessoas para fazer manutenção desses espaços. É na manutenção elétrica, é na limpeza, é na recepção. Então é muita geração de emprego através de carteira assinada, deputado Ernelson. E tudo isso gerenciado pelo governador Clécio Luiz, que tem feito esforços através do governo federal, da bancada federal e do próprio dinheiro do Tesouro, aonde ele aloca recursos em contrapartidas ou investimentos nessas obras. Nelson dos Anjos, que nós tivemos lá participando da inauguração. Quantos empregos foram gerados ali? E dignidade para aquelas pessoas que estavam esperando pela sua moradia. Eu estava agora, se não me engano, quinta-feira ou sexta, na inauguração do Cine, junto com o governador Clécio Luiz, e lá quando nós abrimos o UOL, estava falando o Amapá em número 1 na geração de emprego. E nós ficamos muito felizes de saber que nós estamos no caminho certo, que a Assembleia tem sido um parceiro, tem contribuído bastante para que o Amapá possa ter essa tranquilidade. Quando eu falo o Amapá, as secretarias, o governo, quando encaminha para cá os projetos, a gente aprova de forma séria. Então, a gente está no caminho certo, nós vamos avançar muito mais, e o meu sentimento é que, deputado Ernelson, imagina se tivesse outros Amapá no Brasil, gerando tanto emprego como o Amapá gera. Nós tínhamos diminuído muito mais essa queda de desemprego. Passar
o meu minutinho que eu tenho para o deputado R. Nelson concluir a fala. Bom dia a todos, bom dia, senhores deputados, deputadas. Muito importante o tema, deputado Diogo Sênio, de geração de emprego. O prefeito Furlan não pode ser esquecido. E Macapá é um canteiro de obras e tem gerado muitos empregos. Foi uma promessa de campanha do doutor Furlan, ainda quando o candidato a prefeito, Vossa Excelência apoiou, prometeu gerar 80 mil empregos. E hoje temos em Macapá uma cidade que há várias obras, e isso também impacta diretamente na geração de empregos. Então, a gente tem que parabenizar a gestão do prefeito Furlan, que tem uma aprovação aí de quase 90%. Isso se deve ao seu trabalho que tem desenvolvendo em relação principalmente às obras, que é um gestor que inicia e entrega a obra, que muitos não têm feito isso. Então, está de parabéns o prefeito Furlan por contribuir com a geração de emprego no estado do Amapá, e Macapá principalmente. Obrigado. Verdade, deputado R. Nelson. Finalizo, deputado e presidente Jaime. Para finalizar. Falando que o governo do estado do Amapá, se você for buscar nos outros estados, é o estado que mais investe em obras no Brasil. Ou seja, o Amapá é um canteiro de obras. O governador Clécio Luiz não tem só investido obras em Macapá, mas nos outros municípios, Porto Grande, Ferreira Gomes, Jari, Oiapoque, a geração de emprego está em todos os cantos através de carteiras assinadas. Isso é importante ressaltar e colocar aqui. Então, aqui eu finalizo agradecendo a Deus e aos meus colegas por estar dando a oportunidade de a gente estar sempre dialogando e colocando nossos pensamentos aqui para a população toda do Amapá. Próximo orador inscrito. Próximo orador, deputado Jório Eiras. Deputado Jório Eiras. Bom dia, presidente Jaime Pérez. Saudar em seu nome todos os deputados aqui presentes. Em nome da deputada Deise, saudar todas as deputadas. Em nome do meu conterrâneo Silvio, lá de Santana, saudar todos que estão acompanhando a gente aqui. Bem, o que me traz essa expediente, senhor presidente? Eu estive ontem em Brasília, na reunião da UNALI, onde tratamos de alguns assuntos pertinentes às prerrogativas dos deputados estaduais no Brasil. E essa semana agora a presidente Tia Ju vai também estar sendo recebida pelo ministro do TSE para poder avançar nessa pauta, informar. Eu, como secretário da UNALI, representando esse parlamento aqui, a Assembleia Legislativa, dando os informes necessários. Agradecer também a toda a acolhida e informar os deputados aqui que o nosso Eupídio Amanajás foi reconduzido, ele que é nosso embaixador da Esperança, para o Conselho Superior do Hospital do Amor, por mais 5 anos, e lá em Barretos, mandato de 4 anos, desculpe, mais 4 anos. Então, eu pedi que é um servidor desta casa, que com certeza faz um trabalho importante, tanto do Hospital do Amor, fazendo da Esperança, que nós aqui, a Assembleia Legislativa, somos parceiros e lutadores também por essas causas. Nós, parlamentares daqui, do Amapá, estamos preocupados também. E, se Deus quiser, daqui a uns dias, mais uma grande obra, já que o colega e amigo, o deputado Diogo Sênio falou, vai ser entregue a radioterapia, um sonho de muitos anos dos amapaenses, que nós somos um dos poucos estados que não tem a radioterapia, e que o governador Clécio Luiz vai estar entregando para a população do estado do Amapá esse serviço importante, que hoje os amapaenses vão para fora do estado para poder fazer a radioterapia. Belém, Fortaleza, São Paulo, enfim, vai dar mais comodidade aos nossos pacientes que são acometidos com essa doença que é o câncer. Bem, senhor presidente, mas gratidão ao UNALI, que também nos recebeu muito bem lá, e que a gente vai poder... estamos lutando pelos avanços das prerrogativas dos deputados estaduais no Brasil. Nós somos 1.059 deputados estaduais no Brasil inteiro, e essa discussão está se aflorando cada vez mais a nível nacional, e a UNALI está capitaneando esse trabalho. Esses informes que tinha, desejar a todos uma boa semana de trabalho pelo povo do Amapá. Muito obrigado.
Próximo orador inscrito. Próximo orador, deputado Jaime Pérez. Passo a palavra para o deputado Jesus Pontes e peço a palavra. A palavra por 5 minutos regimentais, deputado Jaime Pérez. Bom dia, meus pares. Bom dia a todos os presentes. Bom dia nosso corpo técnico aqui da Assembleia Legislativa. A minha fala também vai na mesma esteira nos que me antecederam. Deputado Roberto Góes, deputado Júnior Favacho, deputado Jesus Ponte, deputado Oliveira, deputado Diogo Sênio. Parabenizar a fala dos nossos deputados, muito importante para o nosso Estado, a fala de hoje. Legalização fundiária, né? Eu tenho falado, deputado Diogo Sênio, que está ficando difícil fazer oposição ao governo do Estado, porque o homem está trabalhando demais em todas as áreas. E digo mais, vem muitas coisas aí melhores ainda para o nosso Estado, viu, gente? O governador Clécio Luiz já está marcado como o primeiro governador que conseguiu entregar títulos de áreas definitivas para nossos produtores, Diogo Sênio. O único governador que conseguiu entregar títulos para produtores do nosso Estado. E com isso a gente sabe o que um título representa para um produtor. O Júnior Favacho falou hoje muito nesse tema. Como é importante o produtor, quando consegue o título da sua terra, ele tem condições parecidas de ir no banco, né? Primeiro legalizar a sua terra, depois ir no banco, fazer um financiamento, e com isso, com certeza, ele vai produzir, ele vai gerar emprego e renda e vai contribuir muito ainda com o enriquecimento do empresário, do produtor também, né? Então, a gente vê que é de suma importância, e o governador Clécio Luiz tem se dedicado muito nessas pautas, muito mesmo. O deputado Diogo Sênio hoje falou também sobre as obras. Então, as obras realmente, nosso Estado vem avançando muito nas obras. E digo mais, tem muita coisa aí, deputado Ernelson, que vem pela frente, muita coisa. E agora, com o senador Davi na presidência do Congresso Nacional, você pode ter certeza que nós vamos avançar muito mais ainda em todas as áreas. Então, minha fala era realmente para parabenizar os pares que me antecederam e parabenizar o governo do Estado também pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente do nosso Estado. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao deputado Jesus Pontes. Repasso a palavra ao presidente. Ainda temos orador inscrito? Não há mais orador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, passamos à ordem do dia. Solicito ao deputado Oliveira que faça a primeira chamada dos deputados. Deputada Aldilene Souza, do PDT. Deputada Aldilene Souza, presente. Deputada Aline Serrão, do União Brasil. Deputada Deise Marques, do Solidariedade. Presente. Deputado Delegado Nácio, do PDT. Deputado Diogo Sênio, do MDB. Presente. Deputado Dr. Vitor, do Rede. Deputada Edna Alzier, do PSD. Deputado Fabrício Furlan, do Rede. Deputado Delgado Gurgel, do União Brasil. Deputado Jaque JK, do Solidariedade. Deputado Jaque, presente. Deputado Jaime Pérez, do PRD. Presente. Deputado Jesus Ponte, do PDT. Presente. Deputado Jório Eiras, do PP. Deputado Jório, presente. Deputado Júnior Favacho, do MDB. Deputado Cacá Barbosa. Deputada Liliane Abreu, do PV. Deputado Lohan Barreto, do PSD. Deputado Pastor Oliveira, do Republicanos, presente. Deputado R. Nelson, do PL. Presente. Deputado Raifran Beirão, do Solidariedade. Presente. Deputado Roberto Góes, do União Brasil. Deputado Rodolfo Vale, do PCdoB. Deputado Roberto Góes, presente.
Deputada Thelma Nery, do Cidadania. Presente. Deputada Zeneide Costa, do Podemos. Presente. Feita a primeira chamada, senhor presidente. Segunda chamada. Deputada Aline Serrão. Ausência justificada. Deputado delegado Inácio. Ausente. Deputado Dr. Vitor. Ausente. Deputada Edna Alzier. Ausência justificada. Deputado Fabrício Furlan. Ausência justificada. Deputado Ildelgarde Gurgel. Ausente. Deputado Júnior Favacho. Ausência justificada. Deputado Cacá Barbosa. Ausência justificada. Deputada Liliane Abreu. Ausência justificada. Deputado Lohan Barreto. Presente. Deputado Rodolfo Vale. Ausência justificada. Feita a segunda chamada, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura das moções em bloco. Se tiver algum deputado que queira destaque, que se manifeste. Não havendo, que sejam lidas em blocos. Moções 02/25, de autoria do deputado Jório Eiras. Moção 03, de autoria do deputado R. Nelson. Moção 04, de autoria do deputado Jório Eiras. Moção 05, de autoria da deputada Liliane Abreu. Feita a leitura das moções em bloco, senhor presidente. Está em votação o bloco de moções. Os deputados que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Solicito à Secretaria que registre a presença do deputado Cacá Barbosa. Solicito que Vossa Excelência faça a leitura dos requerimentos em bloco. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado R. Nelson Vieira. Solicito que seja lido e votado extra pauta em regime de urgência o requerimento de minha autoria 0144. Deputado R. Nelson, ele não está na leitura. Dessa forma, não temos como colocar. Eu fiz o protocolo em regime de urgência. Estou pedindo regime de urgência. Mesmo assim, mas ele tem que constar na pauta. Não, mas o regimento permite que eu coloque ele em regime de urgência. Todo mundo faz isso aqui. Deputado, eu protocolei também no protocolo eletrônico, está aqui o protocolo, de 8h49. Mas ele tem que estar na pauta, nosso regimento. Mas está na pauta, foi mas protocolado. Aí, deputado, a gente pode colocar amanhã. Não, eu quero que seja lido agora, pelo menos lido o requerimento, porque todo mundo faz isso aqui na Assembleia Legislativa. É a primeira vez que estão impedindo a leitura de um requerimento em regime de urgência. Não, deputado. Foi protocolado hoje, às 8h49, está aqui o número 0144. O meu foi assim mesmo. Eu esperei entrar no outro dia. Não, deputado, porque é praxe aqui da casa eu fazer a leitura pela manhã e a votação. É a primeira vez que acontece isso na casa. Eu acredito que é porque não estão querendo ler o requerimento. Mas amanhã ele é obrigado a estar na pauta. A gente tem que cumprir o regimento só. Não, o regimento interno, então vamos mudar o regimento interno aqui, porque toda vez aqui, a primeira vez eu já fiz isso várias vezes aqui, eu peço um regime de urgência e o requerimento é lido. Mas realmente constava na leitura, e agora, hoje não está na leitura. Mas o regimento permite que eu peça em regime de urgência a leitura e a votação. Vou fazer o seguinte, então, como o plenário é soberano, eu vou pedir opinião, vou colocar em votação, os deputados vão decidir a solicitação do deputado R. Nelson Vieira. Tá? Não vou deferir a questão de ordem, eu posso, o presidente pode, mas eu não vou fazer isso. Vou agir de forma democrática, como o plenário é soberano, tá? Vou pedir para os deputados, vou colocar em votação, na verdade, tá? Quem for a favor,
do requerimento do deputado R. Nelson, que, ao meu ver, está de forma errada, porque não está na pauta. Aconteceu comigo a semana passada a mesma coisa, eu esperei do outro dia, tá? Que foi do batalhão da Polícia Militar na Zona Norte, eu tive que esperar para outro dia, eu protocolei no dia, não estava na pauta, tá? Eu fiz assim. Então, quem for a favor, deputado, eu vou pedir que quem for a favor, deputado R. Nelson, que ao meu ver está errado, eu peço que permaneça como estão. Quem não for a favor, deputado R. Nelson, que possa se levantar. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Senhor presidente, Oliveira. como é que eu vou votar num requerimento que não sei nem qual o conteúdo dele, não sei nem do que se trata? Não e está. eu tenho até que fazer a leitura Mas dele. vai ser lido o requerimento. Não está em votação o requerimento. Está em votação a questão de ordem do deputado R. Nelson. A questão de ordem do deputado R. A Nelson? questão de ordem. Então, permanece como está. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que nós possamos achar o requerimento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Audilene. Eu entendo que o plenário é soberano, mas eu entendo que o presidente também pode fazer essa sessão de abrir essa leitura, já que o presidente ele tem a força dentro da casa também. Uhum. Essa é a minha opinião, né? Para fazer a leitura. É porque não está na pauta. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Presidente, coloque, vamos discutir o que o deputado quer. Não, o requerimento dele está convocando o secretário de comunicação. Eu acho desnecessário convocar. Convidar. Convocar eu acho pesado demais, não tem como, não tem necessidade de convocar.
Vamos retornar para a sessão. E... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Delgado de Gugel. Gostaria de registrar minha presença. Que a secretaria registre a presença do deputado. A decisão do presidente, gente, é não quebrar o protocolo da casa e amanhã o requerimento do deputado Renelson entra na pauta, como a gente tem feito nas sessões, outras sessões anteriores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Renelson. Só vou ler aqui o regimento interno, o artigo 159, fala: urgência é a dispensa de exigências regimentais, interstício e formalidades regimentais, exceto quórum de deliberação, para que determinada proposição seja discutida e votada. Então, eu não sei qual a interpretação de Vossa Excelência, mas a questão de ordem extra-pauta não vai para a leitura. Ela vai para a leitura agora, na ordem do dia. Deputado, ele já está protocolado o seu requerimento, então amanhã ele entra na pauta. Próximo requerimento. Requerimento em bloco, senhor presidente, para fazer a leitura. Sejam lidos em bloco. Requerimento 8, 9 e 90, de autoria da deputada Zeneide Costa. Requerimento 92, 93, ambos de autoria do deputado Pastor Oliveira. Requerimento 94, de autoria do deputado Raifran Beirão. Requerimento 95, 96, 97, 98, 99, todos de autoria do deputado Cacá Barbosa. Requerimento 101, 102, de autoria do deputado Júnior Favaz. Requerimento 103, de autoria do deputado Jaque JK. Requerimento 104, 105, de autoria do deputado Rodolfo Vale. Feita a leitura dos requerimentos em bloco, senhor presidente. Está em votação o bloco de requerimentos. Os deputados que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais nada a ser deliberado, está encerrada a presente sessão.